Opa, aqui é o professor Ricardo e hoje a dica é de correção de uma sobremordida dentária. Você sabe que para corrigir uma sobremordida dentária é necessário que você realize intrusão dos anteriores. Só que a dúvida é a seguinte, será que eu preciso intruir só os anteriores superiores, só os anteriores inferiores ou superiores e inferiores? Como é que eu enxergo isso? Aonde é que eu vejo isso? Você vai ver isso através de duas avaliações. A primeira avaliação é enxergar qual é a quantidade de sobremordida dentária que o paciente apresenta. Você sabe que uma sobremordida normal é quando o paciente possui os incisivos superiores recobrindo os inferiores entre 1 e 2 milímetros. Significa que uma sobremordida normal mínima é quando o incisivo superior recobriu o inferior em 1 milímetro. Outro fator que você vai precisar avaliar é o fator número 5 da cefalometria de Rickets, que é a extrusão do incisivo inferior. Esse fator vai medir qual é a distância entre a borda incisal do incisivo inferior até o plano oclusal. A norma é que o incisivo inferior fique acima do plano oclusal em 1,25 milímetros. Como é que eu vejo, então, se essa sobremordida dentária vai ser corrigida intruindo só superior, intruindo só inferior ou superior e inferior? Vamos imaginar que você tem um paciente com uma sobremordida dentária de 5 milímetros. Você sabe que a norma é de 1 milímetro. Ou seja, você já sabe que precisa realizar uma intrusão de 4 milímetros. Só que você não sabe se são 4 milímetros só superior, só inferior ou superior e inferior. Como é que você define isso? Você vai lá na extrusão do incisivo inferior. Se esse seu paciente tem o incisivo inferior na norma, ou seja, acima do plano oclusal em 1,25 milímetros, isso significa que essa sobremordida vai ser corrigida somente através de intrusão dos incisivos superiores. Agora, se esse seu paciente ele tem essa sobremordida de 5 milímetros, que você precisa corrigir para levar ela para 1 milímetro, ou seja, você tem uma intrusão de 4 milímetros. Você vai lá na extrusão do incisivo inferior e encontra esse incisivo inferior acima do plano oclusal em 5,25 milímetros. Isso significa que você já sabe que precisa realizar a intrusão desse incisivo inferior de 5,25 para 1,25, ou seja, 4 milímetros, que é o total da intrusão que você precisa para corrigir a sobremordida desse seu paciente. Então, nesse caso, você vai realizar a intrusão só dos incisivos inferiores. Agora, se esse mesmo paciente tem a extrusão do incisivo inferior em 3,25 além do plano oclusal, acima do plano oclusal, você sabe que precisa realizar a intrusão desse incisivo de 3,25 para 1,25. Ou seja, você vai intruir 2 milímetros. Só que essa sobremordida só será corrigida com a intrusão de 4 milímetros. Se você vai intruir 2 milímetros o inferior, agora você vai precisar intruir também 2 milímetros o superior. Beleza? Ficou fácil? Bom, então tá aí para você um passo a passo bem simples, um passo a passo que a gente usa no nosso protocolo Reston, onde você vai conseguir definir com facilidade quem você vai realizar a intrusão para corrigir essa sobremordida dentária. Show de bola? Então, como diria nossa querida Ana Carolina, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo com uma próxima dica. Tchau, tchau!